artigo... Olha, eu falei que estou na sala de aula há quanto tempo? 16, não é isso? Então, assim, você tira que eu comecei a dar aula depois de algum tempo de formada. Mais 5 anos de faculdade. Não vamos fazer a conta, não vamos fazer isso com a tia aqui, né? Não vamos fazer essa conta porque fica complicado. Mas há muitos anos eu lido com direito, tá? E trabalho desde o dia que saí da faculdade, inclusive com direito administrativo, que sempre foi minha área. Se você me perguntar o que está no artigo 37, inciso 16, não sei. Lido com a área de direito penal, já trabalhei diretamente como servidora do Estado da Bahia com a área de segurança, trabalhei no presídio, fui diretora de presídio um tempo, os presos conheciam o artigo mais do que eu. Doutora, eu caí no 213, doutora, eu caí no 129. Eu dizia, mas não sei o que diabo, 129, alguns você já sabe, né? 171, alguns você já sabe. O 121, homicídio, mas tem artigo que ele fala, eu caí no 248, doutora. Eu digo, que diabo é 248? Eu não sabia os artigos de cor. E eles sabem. Eles não sabem só o número do artigo, mas sabem o teor do artigo. Fulano de tal, doutor, é 213. Olha, ó, 213 era estupro, né? 213, 214. Aí, aquele é 213. Então, assim, ó, né? Aquele ali não é flor que se cheire, então a gente não respeita. Eles sabiam muito mais do que eu. Eu tenho muito tempo que lido com direito e não sei. Tem um amigo, até contei isso pela manhã, pra turma da manhã. Tem um amigo meu que sabe a Constituição Federal toda de cor. Você pergunta a ele, artigo tal, inciso tal, ele sabe. Mas aí não é uma pessoa normal, né? Você sabe que ela não é uma pessoa normal. Uma pessoa que sabe a Constituição de cor não é normal. Então, se essa criatura... Não é, gente, não é. Né? Então, assim, não se preocupem. Sendo Fundação Carlos Chagas, o teor do artigo, ela pergunta, decoreba, certo? Carlos Chagas. CESP não gosta muito, não é muito disso. Mas você não precisa saber o número do artigo, o teor do artigo, muitos deles... Esse aqui eu vou dizer, esse aqui tem que decorar. Alguns você não precisa decorar, tem que saber o entendimento. Esse aqui, você precisa saber que ele existe e que ele introduz o capítulo da administração pública na Constituição Federal. E é nele, ele aparece muito em prova, não para que você saiba o número dele, mas no enunciado é que nós vamos encontrar o famoso LIMP, que vamos ver daqui a pouco, certo? Esse artigo 37, como eu disse, o caput, a cabeça do artigo, vai começar ali, todas as informações, 37, 38, 39, 40, e daí diante, vai estar falando da administração pública, as normas constitucionais sobre a administração pública, certo? Mas não se preocupem em decorar. O que tem que ser decorado, eu vou chamar a atenção, pelo menos na nossa disciplina, o que precisa ser decorado, tá certo? Agora, onde eu quero chegar aqui? Quando a gente fala desses princípios, eles não são os únicos, são os básicos. E são chamados de princípios expressos ou explícitos, certo? Existem outros expressos? Existem. Existem princípios implícitos. O que é implícito? Não está escrito em lugar nenhum, certo? Mas eles decorrem da interpretação que a doutrina faz e devem ser observados. Hoje nós vamos ver 2 deles. Tati, mas você quer chegar aonde com essa história que você começou a falar negócio de hierarquia e não continuou? Eu estou dizendo que o rol de princípios é enorme. Na prova cai tudo? Não. Cai, geralmente, alguns são mais comuns. Mas na prova, eles sempre perguntam e sempre colocam alguma assertiva, e aqui eu citei de 2015 para cá, algumas examinadoras que já perguntaram isso, como se esse fosse maior que esse. Como se esse fosse maior que esse. Não há hierarquia. A palavra hierarquia, para quem quer seguir a carreira policial, deve conhecê-la muito bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Qual é o detalhe? Qual é a diferença? O que é essa hierarquia nessa análise jurídica aqui? Por que eu disse a vocês que existia hierarquia de normas? Se tiver alguém aqui estudante de direito ou da área jurídica, sabe o que eu estou falando? Aqui é chamada a famosa pirâmide de Kelsen. Tati, precisa saber isso? Não. Pirâmide de Kelsen foi um cara que disse o seguinte, olha, existe a pirâmide, tá? E que no ápice dela nós temos a nossa Bíblia. É a Constituição Federal. E ninguém pode desobedecê-la. Esqueçam a prática, tá? Mas juridicamente falando e para a prova,
Ninguém pode contrariar o que está na Constituição. A Constituição é a lei maior, a lei fundamental. Tudo que contrariar ela deve ser descartado. As leis devem estar de acordo com a Constituição. E os atos normativos que vamos estudar aqui devem estar de acordo com as leis, que devem estar de acordo com a Constituição. Se a Constituição falou, ninguém mais fala. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui eu tenho uma relação de hierarquia. O que é essa relação de hierarquia? Onde está um, o outro não está, certo? Agora, ao se falar de princípios, eu não tenho essa relação vertical. Eu tenho uma relação horizontal. A relação vertical é estar um em cima do outro. Um é hierarquicamente maior que o outro. Se eu falo, você se cala. Se eu digo, você não pode contrariar o que eu estou dizendo. Uma lei não pode trazer uma norma que venha contrariar o que está na Constituição. Mas os princípios, e aí vale para direito constitucional também o que eu estou falando aqui, eles não estão nesse patamar vertical. Eles estão assim. Eles todos são relevantes e importantes para a nossa sociedade, para o nosso país. É claro que, em determinados momentos, eu olho mais um do que outros. Muitas vezes, em situações do caso concreto, nós teremos, inclusive, conflitos de dois direitos fundamentais ou de dois princípios fundamentais. Só que aí eu tenho que analisar o caso concreto para saber qual é que eu vou observar, qual é que eu vou aplicar naquele momento. Isso é extremamente relevante para que você tome cuidado na prova quando eles afirmarem, por exemplo, por causa do teor que envolve esse primeiro princípio que é chamado de legalidade, e daqui a pouco a gente vai estudá-lo, mas vai dizer que o princípio da legalidade é hierarquicamente superior, por exemplo, ao princípio da moralidade. Se meu ato é legal, mesmo que ele seja imoral, deve permanecer. Opa, não. Não. Ele pode até ser legal, mas ele também deve ser moral. Ah, então a moralidade é maior do que a legalidade? Não. A legalidade é maior do que a moralidade? Não. Mas eu tenho que observar as duas coisas. Em alguns momentos, eu vou observar mais um do que outros. Isso é verdade. No momento de anular um ato, eu vou ter que observar. Ter algumas situações que eu vou ter que observar com cuidado. No caso concreto. Então, é necessário, infelizmente, o pessoal da área jurídica esquece isso. Pega a lei como se fosse algo dura lex sed lex, dura lei será lei. A via aplica. A lei não é para ser assim, é para ser analisada. É para ser um instrumento para ser analisado e aplicado no caso concreto. Por isso a balança. O símbolo do direito é a balança, não é para botar quem bota dinheiro, que pesa mais, não. Quem paga mais eu vou, não. A balança é porque eu preciso ponderar. Cuidado com essa expressão que já caiu em prova CESP. A ponderação entre os princípios. Eu devo observar em cada caso concreto, ou se há conflitos entre eles, o qual que vai ponderar. Vou trazer um exemplo para vocês e já trago a minha meia-culpa, ou seja, dizendo a vocês que a informação que eu vou dar é pela metade, porque saiu semana passada uma decisão sobre isso e eu vou trazer para vocês o número da decisão e o que ficou, delimitado nessa decisão, mas vou explicar o teor geral, que é o seguinte. Há uma discussão, na verdade, por que eu falei havia? Porque essa decisão bateu o martelo em alguns pontos desse problema. Sobre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa. Não sei se vocês sabem, mas existe a religião, aqueles que seguem a religião Testemunha de Jeová, não concordam com a transfusão de sangue. E quais eram as questões levantadas e que se chegavam aos tribunais? Em alguns momentos, isso chegou ao STF, não, isso é mais velho, tá? Teve decisão recente sobre isso, é isso que eu estou dizendo. Mas olha o que se discutia. Chegou no Supremo Tribunal Federal uma determinada situação de uma família que teve a intervenção cirúrgica com a transfusão de sangue. Na verdade, a pessoa teve sem a autorização da família e sem a autorização daquela pessoa. Os médicos, para salvar aquela pessoa,
fizeram a transfusão de sangue, mesmo a família dizendo que não queria, que não autorizava e que a pessoa que estava recebendo aquele sangue era da religião e que não concordava com tal feito. Chegada ao Supremo Tribunal essa discussão, o que é que nós temos aí? Liberdade religiosa, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º, e direito à vida. E garanto a vocês que a maioria aqui vai dizer que o direito à vida é hierarquicamente superior à liberdade religiosa. A gente fala assim, alguns dizem assim, se eu não tiver a vida, eu não vou ter nenhum outro direito. É até lógico, realmente, né? Mas só que não é. Sabe por que não? A Constituição não preconiza apenas o direito à vida. Ela preconiza a vida digna. A dignidade da pessoa humana é, inclusive, considerada um fundamento da nossa Constituição, do nosso país. Nosso país, ele tem fundamentos, base e a dignidade da pessoa humana. Não adianta estar só vivo, eu tenho que estar vivo dignamente. E se minha Constituição diz que eu tenho liberdade para acreditar em tudo ou não acreditar em nada, que eu tenho liberdade de crença, eu tenho que viver conforme minha crença, desde, claro, óbvio, que eu não venha atingir o outro. E quando se nega a transfusão, aliás, quando se diz que não quer a transfusão de sangue, eu não estou atingindo ninguém, estou atingindo a mim mesma. E eu escolhi, no caso essa pessoa, a viver sem o sangue do outro. E aceitar o destino a que me foi imposto de não viver mais. Porque o meu sangue já não era mais suficiente para manter-me vivo. Eu tenho essa escolha. Não cabe ao Estado dizer, você vai ficar vivo, mesmo com o sangue do outro. Você tem que ficar vivo. Não, porque ele me deu como direito fundamental a liberdade de escolha e a liberdade religiosa. Se eu digo que eu não quero o sangue, não cabe a outra pessoa dizer que deve ali inserir o sangue de outra pessoa em mim. Não sou eu que estou dizendo isso. Essa foi a discussão no Supremo Tribunal Federal e lá ele disse o seguinte: não existe direito fundamental ou princípio fundamental hierarquicamente sobre o outro. Eu preciso analisar o caso concreto. Tanto que, nessa mesma situação, o mesmo STF, transfusão de sangue, pessoas da religião, testemunho de Jeová, intervenção cirúrgica médica, o STF disse, no primeiro caso, que o hospital e o médico deviam indenizar a família pela intervenção não autorizada, e na segunda, disse que o médico deveria fazer a intervenção porque se tratava de um menor. O menor, uma criança, um adolescente, ainda não tem a capacidade suficiente, a religião da família dele. Não havia uma declaração inconteste, ou seja, da pessoa ali dizendo que não queria o sangue. Era a família que dizia, não, meu filho não recebe. Não era o filho dizendo que não queria receber. Não era a própria pessoa dizendo que preferia viver ou morrer a ter o sangue de outros nas suas veias. A mesma situação, aí se você falar que o direito à liberdade religiosa era maior do que a vida, então todas as situações onde tivesse conflito entre vida e liberdade religiosa, um excluía o outro. Ou se fosse o inverso, se eu afirmar que o direito à vida é superior à liberdade religiosa, todas as vezes que nós encontrássemos um conflito entre liberdade religiosa e direito à vida, o direito à vida iria excluir a liberdade religiosa. E não é assim. Um deve ponderar sobre o outro. Um vai, na análise do caso concreto, prevalecer sobre o outro. Mas jamais posso afirmar que um é hierarquicamente superior ao outro. O que eu expliquei é matéria de direito constitucional e de direitos humanos. Porém, esse raciocínio, nós vamos trazê-lo para aqui. Porque esses princípios, considerados princípios básicos da administração pública, não há relação hierárquica entre eles. Nós vamos ter, e eu vou provar isso para vocês na aula de ato administrativo, que inclusive a legalidade já foi relativizada pelo Supremo Tribunal Federal. Um ato foi declarado ilegal, mas os efeitos desse ato foram mantidos em razão da segurança jurídica. Porque naquele caso concreto, tirar aquele ato e tirar tudo que aquele ato trouxe traria mais problemas para a sociedade do que manter aquele ato. Eu declaro ele ilegal, mas eu digo, olha, os efeitos dele vão ser mantidos. A gente vai ver isso em aula específica, tá? Não se preocupem. O que eu quero que você assimile agora é a seguinte informação.
Não há que se falar em hierarquia de princípios, nem em hierarquia de direitos fundamentais. Cuidado, porque hierarquia de normas existe. Onde a Constituição Federal está no ápice. É a Bíblia, é a lei maior, é a lei fundamental. E nada pode contrariá-la. No entanto, ao se falar de princípios, não existe essa relação hierárquica. Eu estou no plano horizontal. Um pode prevalecer sobre o outro na análise do caso concreto. No momento em que há conflitos entre direitos ou conflitos entre princípios, devo analisar para saber, naquele caso concreto, qual que deverá preponderar. Cuidado com isso. Porque às vezes a questão não pergunta só sobre isso, mas no meio da questão, eles colocam esse fato da hierarquia e aí tornando a questão assertiva totalmente falsa, certo? Lá no Instagram, uma das primeiras postagens que eu fiz, que eu comecei o Instagram tem pouco tempo, foi uma questão justamente sobre isso. Não foi uma questão CESP, mas reitero que isso não é só perguntado pela examinadora CESP, mas foi uma questão CESP que ela colocava justamente isso, que o princípio da legalidade era hierarquicamente superior aos demais princípios. Mesmo porque ao agente público incumbe somente fazer o que a lei determina. Mas a assertiva estava falsa no momento em que ele afirma que há uma relação hierárquica entre a legalidade e os demais princípios, e isso não existe. Ok, pessoal? Certo? Então, cuidado com essa informação inicial. Aí eu volto para esse outro questionamento, esse outro ponto também relevante aí para a nossa prova, tá? Tati, perguntam o que é princípio expresso, quais são os princípios expressos, quais são os princípios implícitos. Infelizmente, perguntam. Não é tão comum, mas pergunta, tá? E aí, como é que eu vou saber? Primeiro, o que mais perguntam são esses aqui, tá? Nós vamos ver só esse aqui? Não. Vamos ver outros? Vamos. Vamos ver todos? Não. Só que esses aqui aqui é decorar. Porque essa listinha cai. Ele coloca, são princípios expressos da Constituição. Aí vem lá, legalidade, isonomia, ele coloca isonomia. Opa, não é isonomia, aqui é impessoalidade. A isonomia é até um princípio da Constituição. E é um princípio expresso no artigo 5º. Você estudou o artigo 5º, tá lá. Homens e mulheres são iguais perante a lei. No entanto, tá? Não é um princípio básico da administração. E ele está me perguntando quais são os princípios básicos da administração, expressos básicos da administração. Cuidado! Existem princípios expressos na Constituição que até devem ser observados pela administração. No entanto, ao falar de princípio básico, constitucionalmente básico, ou princípio básico administrativo expresso no artigo 37, são esses 5 aqui. Aqui eu tenho que lembrar do número 37. Porque quando ele fala do 37, é isso aqui que ele quer. Ao longo da Constituição, vou dar outro exemplo. No artigo 5º, eu tenho um princípio da ampla defesa e contraditório. É expresso. E é expresso na Constituição. Não aqui, na Constituição. Faltou o CF aqui. Ele é expresso na Constituição. Caput da Constituição Federal. Está lá no artigo 5º. Qual inciso, Tati? Não sei, não me pergunte. Eu não sei inciso de qual. Eu sou péssima para prazo e para número de artigo. Todo tema que eu vou dizer prazo, eu peço para os meninos conferirem na lei. Porque assim, o tic-teco não dá para acumular tudo, né? Tem muita informação. Então você não fica... E prazo não foi feito para você decorar. Prazo foi feito para você olhar. Vadimeco, o que é Vadimeco? Aquele livro enorme com várias leis. Está ali para isso. É o bisturi do advogado, do operador, como chamam, né? Daqueles que lidam com a área jurídica. É para você estar ali olhando, não é para decorar. Na prova, infelizmente, às vezes cai. Mas eu sou péssima com o número de artigo e com prazo. Então, digo logo a vocês, não sei qual é o inciso. Mas lá no artigo 5º, está dizendo que a ampla defesa e contraditório deverão ser respeitados a todos os acusados em geral. Seja num processo judicial, seja num processo administrativo. É um princípio que está na Constituição, de forma expressa, mas não pode ser elencado com aquele princípio constitucional básico do artigo 37, porque não está no artigo 37.
Eu não sei se eu me fiz entender. Então, falou em princípio básico, constitucional, da administração pública, são esses 5. Existem outros. Nós vamos ver outros aqui. Além de saber esses aqui e saber outros que são expressos, mas não estão aqui neste artigo, é necessário que nós também saibamos que existem os princípios implícitos. O que é implícito não está escrito na Constituição. E existem os princípios infraconstitucional. Que diabo é infraconstitucional? Infra, fora da Constituição. Eu tenho princípios que fazem parte, deste regime jurídico administrativo. Eu tenho princípios que fazem parte do regime jurídico administrativo, mas que não estão na Constituição e que devem ser observados. Ah, eles são maiores ou menores que outros. Esqueçam a palavra hierarquia. É claro que a Constituição prepondera. A norma, o artigo é superior, mas os princípios estão na linha horizontal. Não importa onde eles estejam. Inclusive, mesmo que não estejam escritos na Constituição. E existem 2 que nós vamos ver agora. Antes de ver esse LIMP, eu quero ver esses 2 princípios com vocês. Vamos lá. O que é princípio implícito? Para não ficar confuso, que foi meio confuso agora, não foi? O que é implícito não está escrito em lugar nenhum. O que é infraconstitucional é fora da Constituição. Então, existem os princípios expressos básicos. Existem os princípios expressos na Constituição e que devem ser observados. Existem os princípios que não estão escritos em lugar nenhum. São chamados de implícitos. E existem aqueles que não estão na Constituição, mas estão fora da Constituição e que também devem ser observados, chamados de infraconstitucional. Certo? Nós vamos ver todos que nos interessam. Aliás, todos aqueles que geralmente caem em prova. É claro que tem um ou outro que às vezes cai em prova, porque os caras querem vender livro. Por que eu digo que o cara quer vender livro? Porque é um rodapé de não sei quem lá que botou um nome diferente. Princípio da confiança legítima. Caiu recentemente. Na verdade, nada mais é do que o princípio da segurança jurídica com uma outra conotação. Mas aí a pessoa nunca estudou confiança legítima, não sabe o que é. Tem hora que aparecem uns nomes assim, sabe? Que algum autor colocou lá. Tá? Mas isso não é a regra. A gente vai trabalhar aqui com esses principais. E os implícitos, tá? Que se não está escrito em lugar nenhum, a gente vai trabalhar com aqueles implícitos que geralmente caem em prova. E vamos começar por 2 deles. A chamada supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Tati, por que eu tenho que olhar o princípio implícito? Ele é superior ou inferior? Jamais, esqueça desse negócio de superior e inferior quanto a princípios. Ele vai ser observado. E deve ou não deve preponderar? Eu vou analisar isso. E por que eu tenho que observar, mesmo ele não estando na Constituição? Pessoal, a união entre pessoas do mesmo sexo não está escrito na Constituição, muito pelo contrário. Lá está dizendo que homem e mulher. No entanto, hoje é pacífico, pela análise dos princípios e da fundamentação da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Então, pessoas que são do mesmo sexo hoje têm a possibilidade de estarem formalizando essa união e tendo os direitos patrimoniais garantidos. Isso não está escrito em lei nenhuma, mas decorre da análise implícita dos princípios que existem na Constituição, dentre eles a dignidade da pessoa humana. Tem casais de sexos opostos, homens e mulheres, né, que não têm a mesma estabilidade que pessoas do mesmo sexo. O que acontecia? Eles moravam juntos há 30, 40 anos, ou elas moravam juntos há 30, 40 anos, uma morria e a outra não tinha direito. Construiu todo aquele patrimônio junto e não tinha direito a nada. Mas o cara que tem 2, 3 mulheres diferentes, casava com um, a concubina, que era a mulher, dividiu o patrimônio entre elas todas. Mas o cara aquele que estava com seu namorado, com seu marido há 30 anos, quando um morria, não tinha direito nenhum. E o que foi que o STF decidiu? Está escrito em algum lugar isso? Não. Mas decorre hoje, claro que hoje foi decorrente de uma análise, de uma decisão do STF, em sede de repercussão geral, bateu o martelo e disse, olha, todo mundo vai ter que observar isso agora. Tem que respeitar os direitos patrimoniais daqueles
tiverem a vontade de declarar a união estável. Questão religiosa é questão religiosa. Direito é direito. As pessoas acabam confundindo isso. Tá? Os seus valores, as suas crenças devem ser respeitadas. Mas nós não podemos deixar que isso influencie juridicamente para retirar, como eu acabei de mencionar, esses direitos. Então, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, esse direito decorre implicitamente dos princípios que estão na Constituição. Então, esses dois que veremos agora não estão escritos. São implícitos, mas são considerados. E aí, o autor Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande administrativista que ainda está vivo, e teve inclusive recentemente, ano passado ele estava aqui em Maceió, eu tive o prazer, a honra de estar com ele. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele traz uma expressão que as provas de concurso gostam. Não tem que saber o nome dele não, tá? Mas essa expressão que ele traz, tem que saber. Ele diz que a supremacia, Cleiton, esse quadro meu vai ficar horrível aí na tela, né? Mas tudo bem. A supremacia, prometo na próxima melhorar. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público são considerados, primeira informação que cai na prova, princípios implícitos e são chamados de pedras de toque do direito administrativo. Por que pedras de toque? De acordo com esse autor que eu citei para vocês, esses dois princípios acabam, aliás, diferente. Tudo no direito administrativo ou no exercício da função administrativa, de alguma forma, tem que tocar nesses dois princípios. Todo mundo que está exercendo uma função pública, uma função administrativa, de alguma forma, acaba tendo que observar a supremacia do interesse público sobre o interesse particular ou interesse privado, e tem que observar que esse interesse público não pode ser disponível. Ele é indisponível. Pedras de toque é por isso. Porque praticamente tudo na função administrativa perpassa pela observância desses dois princípios que não estão escritos em lugar nenhum, mas que deverão ser observados. E nós vamos entender cada um deles. Não vai dar tempo de ver os dois aqui, mas eu vou ver só o primeiro. Tá certo? Por conta do nosso tempo. Mas eu tenho que já sair daqui, do intervalo, com essa informação. Os princípios constitucionais expressos, estão na Constituição ou em leis infraconstitucionais, e existem os implícitos. Dos implícitos, eu preciso saber aqueles que são considerados pedras de toque. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Por que são assim chamados? São chamados assim porque a função administrativa, o próprio direito administrativo, o comportamento daqueles que são considerados agentes públicos, deverão, como regra, observar esses dois princípios. E aqui vai a primeira observação e o cuidado com as expressões. Nós falamos há poucos minutos atrás que não existe hierarquia entre princípios. E quando eu falo supremacia do interesse público sobre o interesse particular, é porque o interesse público está no grau de superioridade em relação ao interesse particular. Aí você vai dizer, mas você disse que não tinha hierarquia. Continuo dizendo. Cuidado! Não é esse princípio que é superior aos demais. Este princípio diz que o interesse público deve ser superior como regra ao interesse particular. Sabe por quê? Eu vou voltar a falar sobre isso aqui, mas só passando bem rapidinho aqui, tá? Eu tenho que fazer o que está dentro da lei e não posso ter preferências pessoais. Eu tenho que agir com ética, tenho que ser transparente e tenho que trazer resultado enquanto agente público. E tudo isso eu tenho que fazer, por quê? Por ter escolhido exercer uma função pública. De ser um agente, não particular, mas um agente que atende à coletividade, à sociedade.
Ninguém está exigindo de vocês ser servidor público. Vocês podem ser empresários, pequeno empreendedor, enfim, podem ser qualquer coisa que vocês quiserem. Mas a partir do momento que vocês escolheram na vida de vocês, sentar nessa cadeira e se propor a estudar para um concurso público, a ser um agente público, está se dizendo o seguinte: você agora, por isso que o nome funcionário público, ele foi de alguma forma rechaçado atualmente. Você escolheu servir a sociedade. Servidor público ou agente público, não são expressões sinônimas, mas aqui, nesse contexto, é o seguinte: eu estou escolhendo agir em nome desse interesse público. Então, eu tenho que esquecer as minhas relações pessoais. Não é que eu tenho que ser indiferente às pessoas. Só que, infelizmente, pessoal, a cultura do nosso país ainda está engatinhando quanto à questão da democracia e engatinhando ao separar o público do privado. A gente acha que o dinheiro público ou que o patrimônio público não é de ninguém. A gente acha que é nosso. Quando eu posso botar numa mala e carregar para um apartamento, quando eu posso pedir aquele favorzinho, quando eu posso ligar, mas meu amigo trabalha lá e pedir, a gente, sem querer às vezes, não é nem sem querer, sem perceber, não é sem querer porque a gente faz querendo, mas sem perceber, nos nossos pequenos atos, a gente está colaborando para essa confusão do direito público com o direito privado. Naquele momento eu esqueço que eu sou servidor. E acontece com todo mundo. Com todo mundo. A gente acaba não trazendo o interesse público superior ao interesse privado. Muitas vezes a gente coloca ou no mesmo patamar ou coloca o interesse privado sendo superior ao interesse público. E o que exige a supremacia do interesse público sobre o interesse privado é aquele que escolheu ser agente público deve saber que ali o interesse público deve ser superior ao interesse privado. Eu não estou ali enquanto Tatiane. Quando eu fui servidora pública, eu não estava lá como Tatiane. Ali era alguém que estava representando o Estado e que deveria agir em nome dessa coletividade. Eu não podia trazer para mim qualquer tipo de privilégio. Existem prerrogativas funcionais, depois a gente vai explicar o que é isso. Mas eu tenho que saber que ali é o interesse público que deve sobrepor ao interesse particular. Vou dar só um exemplo e finalizo a aula e volto com esse ponto novamente, tá certo? Mas, se por acaso, vamos imaginar, aliás, não vou chegar nesse exemplo, vou dar quando eu voltar. Rua fechada lá na Ponta Verde, não sei se vocês conhecem. Final de semana, no domingo, a rua é fechada. O nome chamado até rua fechada por isso. Porque entende o município, através daquela plaquinha da SMTT, que aquele espaço, daquele momento, deve ser reservado ao lazer. Ampliando-se aí os espaços para que a comunidade possa ali estar presente. E aí você vem com o seu carro, quer passar, tem a plaquinha da SMTT. Só que lá está dizendo que você não pode ir. Aí vem algum estudante, realmente estudante de direito, né? E fala, e meu direito de ir e vir, minha liberdade de locomoção, e o agente de trânsito dizendo, você não pode passar por aqui. Como não posso? A rua é um bem público, eu vou impetrar um habeas corpus, chega a encher a boca, né? Vou impetrar um habeas corpus porque meu direito de locomoção fundamental está sendo cerceado. Não, meu amigo. A sua locomoção deve ser preservada. Mas, neste momento, o interesse público é maior do que o seu interesse particular. Dê a volta no quarteirão. Tá? Você dando a volta no quarteirão não vai lhe prejudicar. Mas fechar a rua vai beneficiar uma série de pessoas que estão ali aproveitando o lazer e que não têm essa possibilidade no dia normal. Perceba que quando a prefeitura, através do seu agente de trânsito, da SMTT, limita, restringe o meu direito de locomoção, que é um direito fundamental, ela está fazendo isso justificado pela supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, isso é justificável. Ela vai estar fazendo isso e é um ato que ela tem, inclusive, liberdade, discricionariedade, porque está no exercício do poder de polícia. A gente vai falar sobre isso depois. Mas percebam que são atos como esse que justificam a atuação da administração pública em delimitar até mesmo direitos fundamentais. Claro que tudo isso tem que ser feito dentro da lei e com limites. Mas é um exemplo de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E aí a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse raciocínio, tá certo? Obrigada pela paciência aí. Vamos lá, pessoal, então vamos retomar
nesse ponto que a gente parou sobre a questão da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, tá certo? Inclusive, é até bom você ter comentado isso pelo seguinte, foi a mesma coisa que eu falei na turma da manhã. Primeiro, para quem já está estudando, deve estar agoniado, não é possível que essa mulher ficou esse tempo todo para dar só esses dois princípios. Primeiro dia de aula, a gente tem que pegar um pouco leve, senão na próxima aula não vai ter ninguém aqui, né? Então, assim, claro, e o que é importante é a gente ter realmente uma base do conhecimento, entender o que a gente vai estudar. Percebo que em muitos momentos eu fui lá, falei, ó, isso a gente vai ver depois, isso a gente vai ver depois, tá? Para vocês começarem a se adequar ao nosso conteúdo, tá? Então, por isso que hoje é um pouco mais demorado, a gente tem, realmente é mais lenta a aula de hoje, mas depois a gente vai estar acelerando aí, o pessoal vai até pedir para poder fazer mais devagar, né, tá? Tipo, tira o pé aí do acelerador e coloca o pé no freio. Mas, na verdade, também, assim, o ritmo da aula, quem vai implementando são vocês, para vocês primeiro me conhecerem, a gente vai aí conduzindo, tá? É óbvio que vão ter aulas que a gente vai estar muito mais acelerado, como essa, e com uma densidade, talvez, também muito maior. Mas o primeiro dia é normal que a gente realmente mantenha esse ritmo e depois a gente vai implementar o ritmo adequado aí das nossas aulas, tá certo? Então, quem já está estudando aí, quem já está no ritmo maior, não se preocupem, tá? A gente vai conseguir vencer nosso conteúdo programático de forma adequada e no tempo correto de vocês, tá bom? Mas voltando aqui, uma outra coisa. Mesmo quando eu acelero, para quem já foi minha aluna, meus alunos sabem disso. Eu repito muito, já perceberam isso, né? Tem gente que fica nervoso, numa agonia danada. De novo isso. Mas qual é a intenção? Principalmente com a turma da noite. O fato de repetir muito é para que você assimile aquela informação. E eu vou estar repetindo aquele ponto que é essencial. E geralmente eu repito trazendo uma outra palavra diferenciada que pode estar na sua prova do concurso. Então, realmente é um hábito meu, uma didática que eu utilizo há muito tempo e não gosto de abrir mão. Inclusive, os lugares que me pediram para abrir mão disso, para eu não repetir, eu falei, então não dá para eu trabalhar aqui. Porque eu acho que, primeiro, porque tinham pessoas que eram da área jurídica na sala e queriam que eu focasse nisso. Eu falei assim, olha, eu tenho que nivelar por todo mundo. Então, se você já tem um conhecimento da área jurídica, palmas para você, que bom. Mas eu tenho pessoas na sala de aula que nunca viram direito. E eu tenho que estar falando também para essas pessoas. Então, num outro curso que eu dava aula, uma das críticas, e eu estou aqui aberta a críticas, sempre aberta, que a gente só cresce justamente com essas críticas, e críticas nos fazem construtivas, nos fazem crescer. E aí, nesse outro curso, a grande crítica à minha aula era o fato de repetir muito, porque eu repetia sempre, eu falava a mesma coisa umas 3 ou 4 vezes, inclusive em outras aulas. Eu digo, para mim, o grande diferencial da minha aula era justamente esse. Se esse diferencial não está sendo positivo para o curso, então não dá para a gente alinhar aí o nosso trabalho, tá? Então, a repetição é proposital para que vocês assimilem a informação, a gente repete aquilo que é relevante, aquilo que é importante, e principalmente para a turma da noite, que é uma turma extremamente cansada, a maioria de vocês trabalha o dia todo, então tem hora que dá vontade de cochilar, viaja, eu sei disso e é normal, tá? Então eu preciso, às vezes você não ouviu, relaxa, deu aquele cochilo, aquela pescada ali, e aí quando eu repito, ela falou isso e ficou ali naquela sombra, na segunda informação, na segunda repetição, aquela informação, ela é assimilada devidamente, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Estávamos falando dos dois princípios implícitos considerados pedras de toque. Por que são chamados de pedras de toque? Porque o direito administrativo e, na verdade, o agente público ou os órgãos e instituições que compõem a administração pública e todos aqueles que exercem uma função administrativa, em regra, devem perpassar por esses dois princípios, aonde o meu interesse individual, o meu interesse particular, ele fica relativizado em nome da coletividade, em nome do interesse público. Por falar, inclusive, em área jurídica, cuidado se tiver alguém aqui da área jurídica, porque a expressão interesse público não é sinônimo de a maioria ou da coletividade. Existe o interesse público primário, o interesse público secundário, mas isso não é cobrado nas provas aí que não são específicas para a área jurídica.
O importante é que eu saiba que quando se fala em interesse público, é o interesse da sociedade ou aquilo que a Constituição colocou como relevante, como importante para esse país. Então, por exemplo, o lazer é importante. Então, nesse caso, quando eu faço ali a delimitação do direito de locomoção daquelas pessoas, para que outras, determinadas pessoas, para que outras venham usufruir daquele espaço público, eu estou limitando um direito individual previsto na Constituição, mas dizendo que naquele momento o direito ao lazer de uma maioria e de uma coletividade deve prevalecer. Qual outro exemplo que já caiu em prova sobre supremacia do interesse público? A supremacia, eu vou dar esse exemplo, tá? E vou, na aula de poderes, nós teremos a aula sobre poderes, vamos falar melhor sobre isso, mais aprofundado, tá? Aqui apenas vou fazer a análise mais superficial sobre o princípio. Vamos imaginar vamos imaginar não, isso está acontecendo efetivamente. A L101 Norte está sendo duplicada, ok? E vamos imaginar que eu tenha ali um terreno, ou que seu Manuel tenha ali um terreno e mora ali há 50 anos, naquele lugar maravilhoso chamado Riacho Doce. Aqui que vocês têm esse litoral fantástico aqui de Alagoas, que é um dos mais bonitos, eu acho que do mundo, né? Alagoas tem um privilégio de belezas naturais, assim, fantástico. Eu sou apaixonada pelo estado de vocês. E aí, vamos supor que eu comprei lá um terreno na Riacho Doce, um sítiozinho, né? E sou vizinha de seu Manuel, que mora ali há 50 anos. A L101 sendo duplicada. O que vai acontecer? A duplicação vai pegar justamente o sítio do seu Manuel e a minha terrinha que eu sempre sonhei em comprar ali no Riacho Doce. Seu Manuel diz, não, eu moro aqui 50 anos, eu tenho aqui a escritura, direito de propriedade previsto no artigo 5º, como direito fundamental. Exerço a minha função social da propriedade, estou plantando, tenho minhas galinhas aqui, meus filhos foram criados nessa terra. Como é que agora vem o governo do estado e diz que essa terra não é mais minha? Vai desapropriar todos os imóveis que estiverem ali para que seja feita a duplicação. Pessoal, seu Manuel, que tem 50 anos, eu que lutei para ter ali minha felicidade naquela terrinha, infelizmente, não poderemos, de forma alguma, podemos questionar apenas o valor, mas a desapropriação vai acontecer. Sabe por quê? Porque o desenvolvimento do Estado, o turismo, a economia, tudo isso vai prevalecer, vai ser superior, vai haver a supremacia deste interesse sobre os interesses individualmente considerados ali. Essas pessoas ali terão que sair daquele local. É claro, é óbvio que eu estou falando de uma desapropriação que seja legal. Uma desapropriação que tenha todas as formalidades devidas e que respeite o que a lei estabeleceu. Eu não estou falando daquele caso em que aquela rodovia vai ter um retorno ou um viaduto, que poderia ser alguns quilômetros antes ou alguns quilômetros depois, mas eu resolvi fazer o meu retorno aonde? No terreno do seu Manuel. Sabe por quê? Ô, seu Manuel, eleição, tem 22 irmãos, mas fez campanha contra quem? Contra a mamãe aqui, meu amigo, mãe aqui, tá? Chegou na hora e disse, eu sou competente. Meu ato está dentro da lei, diz que eu posso desapropriar, existe o interesse público e seu Manuel deve ter o seu interesse pessoal, particular, relativizado. Opa, mas espera aí, a partir do momento em que eu uso a supremacia do interesse público, ou justificando o interesse público com uma finalidade que não é um interesse público, e sim um interesse particular, eu estou diante do chamado desvio de finalidade. Seu Manuel aí, claro, se conseguir provar, e a gente sabe que na prática não é isso que acontece, mas se seu Manuel provar que essa desapropriação está ocorrendo por questões políticas e não pelo interesse público, mesmo sendo ato legal, inicialmente, legal em sentido estrito, a gente vai ver isso depois, porque ele está fazendo o que a lei está dizendo, mas esse ato pode ser questionado, porque ele está desapropriando, não pensando no interesse público, a intenção dele é prejudicar seu Manuel, porque ele podia fazer aqui, mas ele resolveu fazer o retorno bem no seu Manuel com a intenção de prejudicá-lo. Ele não está agindo com impessoalidade,
Ele está agindo para prejudicar a pessoa do seu Manuel, apesar de ter feito o ato dentro da lei. Só que a Constituição, pessoal, ela não pede ao agente público, não pede não, ela não exige do agente público apenas respeitar a lei. Eu tenho que respeitar a lei, mas eu tenho que agir com impessoalidade, tenho que agir com ética, tenho que ser transparente e tenho que trazer resultados. É o que nós vamos estudar aí ao longo dessa nossa aula e do nosso próximo encontro. Onde é que eu quero chegar? A desapropriação é um exemplo de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É um ato que vem da administração, onde relativiza o direito de propriedade das pessoas, dizendo, vou tirar a sua propriedade porque existe um interesse maior daquele estado, como acontece, por exemplo, com a duplicação da rodovia AL-101. Percebam que as pessoas individualmente consideradas ali deverão suportar esse ônus, ou seja, deverão se submeter, claro, se tudo estiver dentro da lei, e não com intenções, como eu falei, políticas, mas aí eu vou ter que abrir mão dali, claro, vou receber uma indenização prévia, justa e em dinheiro, de acordo com a Constituição Federal, posso questionar o valor, mas eu não posso questionar o ato de desapropriar, porque o ato de desapropriar é justificado pelo princípio considerado implícito, o princípio implícito, chamado supremacia do interesse público sobre o interesse privado, certo? São exemplos. Na prova, como é que isso pode ser perguntado? Eles podem trazer exemplos? Podem trazer alguns exemplos.